Hoje vamos falar sobre a reforma tributária. O que a reforma tributária vai impactar sobre o patrimônio das famílias brasileiras? Eu sou André de Nicol, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Muito se fala, muito se tem especulado e muitas análises são feitas sobre essa reforma tributária que está acontecendo hoje no Brasil. Essa reforma já é, para dar um panorama um pouco geral, antes de entrar na questão específica do que impacta no patrimônio das famílias, essa reforma já está prometida desde a Constituição de 1988. A Constituição, na época, criou vários impostos e competências para criar impostos entre os estados e os municípios e a própria União. E de lá para cá veio se fazendo contínuas alterações, incrementos, enfim, uma verdadeira gambiarra em relação ao sistema tributário brasileiro. O próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, diz que o nosso sistema de imposto é um manicômio. E, por ora, isso tem razão. É uma situação, nós temos no país uma das legislações mais complicadas, mais burocráticas em termos de legislação para regulamentação de impostos. Existe uma infinidade de impostos e são os três entes. Por exemplo, ICM tem 27 estados, são 27 legislações diferentes só do imposto ICM. Outro exemplo, ISSQN, que é um imposto sobre serviços do município. Ora, existe mais de 5.500 municípios, sendo que cada um tem uma legislação própria em relação a essa arrecadação. Então imagina como é que fica isso para as empresas, o custo para se administrar, para se cumprir essas obrigações todas. Então, o que veio? A reforma tributária, ela tem dois grandes, vamos dizer, divisões que nós podemos considerar. Primeiro é simplificar o sistema de arrecadação e o sistema de controle dos impostos. E o segundo é a definição exatamente de alíquotas, enfim, de quanto vai ser tributário em relação a isso. Então, a primeira grande modificação que já que foi, vamos dizer, implementada é a questão da criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, onde ele vai envolver dois subimpostos que vão ser criados, subdividido em dois, que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, onde vai substituir o atual PIS, COFINS e o IPI. E o segundo, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICM e o ISSS, que é o municipal. Qual é o objetivo disso? É criar uma legislação única para todo o Estado nacional. Ou seja, vai ser uma lei única que vai ser aplicada em todos os municípios e estados. Isso vai dar uma eficiência tributária e legislativa muito grande. Essa é a expectativa. Então, esse é assim, um panorama geral um pouco da situação dos impostos nessa reforma. E a segunda parte que vai ser a questão das alíquotas, propriamente dito, que existe uma grande discussão em relação a isso. No que tange a questão do patrimônio, o que vai influenciar sobre os bens da família brasileira? É o ITCMD, que ele vai ter uma alteração onde ele vai se tornar um imposto com alíquota progressiva de forma obrigatória. Hoje, alguns estados têm uma alíquota fixa de 2%, por exemplo, Amazônia, 4% São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul é 6%, a alíquota máxima, mas muitos estados não têm alíquota progressiva. O que vai acontecer? Com essa nova aprovação do imposto, vamos ter uma alíquota, obrigatoriamente os estados têm que aplicar uma alíquota progressiva de ITCMD, que é o quê? O imposto sobre a morte, o imposto sobre a doação, que é o imposto que incide no momento que tu faz a transmissão dos bens sem onerosidade, ou seja, por doação ou por causa mortes. Hoje no Rio Grande do Sul está 6% e a tendência, isso sim a gente pode afirmar que a tendência é que isso seja aumentado, porque se uma das grandes, hoje não dá para se afirmar o que exatamente vai acontecer, vai ser definido nessa reforma toda, porque é uma grande discussão de jogo de interesses, cada um puxa para um lado, é indústria, agro, bancos, então no frigir dos ovos a gente não sabe qual é o resultado final,
Mas a gente tem que trabalhar com tendências. E uma tendência que está muito concreta é essa de aumentar, majorar o imposto sobre ganhos e o imposto sobre renda. Isso é uma tendência que a gente vê que é irremediável. Por exemplo, essa questão do ITCMD, certamente já existe um projeto, inclusive, de resolução no Senado, para aumentar ele de, hoje o teto é 8%, para passar a alíquota até 20%. Então, não sabemos se isso vai chegar a esse teto, mas uma certeza nós temos, aumentar, vai aumentar. Então, isso a gente pode ver o impacto imediato dessa situação. O que está acontecendo já na prática? Com essa alteração de progressividade do imposto, São Paulo já está se articulando para passar a fazer ele progressivo de 4% para até 8%. Então, automaticamente, os outros municípios também vão fazer. Então, essa é a realidade no momento, é o que dá para se adiantar em relação a essa mudança tributária que está sendo proposto, que está sendo discutido no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, pro momento é isso, implica em aumento do imposto sobre o patrimônio. Esse é um caso certo. Para mais detalhes, me acompanhe nas redes sociais.